Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de fisiopatologia e o tema dessa aula de hoje é inflamação crônica. O que a gente vai falar hoje, a gente vai dar continuidade aos aspectos da inflamação. Então, na aula passada, nós vimos a inflamação aguda, as principais características de inflamação, os principais sinais, os processos fisiopatológicos, então, os eventos que aconteciam na inflamação aguda. E hoje o que a gente vai falar são essas características específicas da inflamação crônica, ok? Então, para nós falarmos de inflamação crônica, é importante nós lembrarmos que nós tivemos em um primeiro momento um estímulo irritativo no tecido, foi ativado o processo inflamatório para que esse estímulo irritativo cessasse, para que ele diminuísse ou acabasse. Só que, em alguns casos, pode evoluir, ou seja, pode evoluir de uma forma benigna, e aí nós temos o reparo tecidual, ou então pode ser que esse processo inflamatório não seja resolutivo, não seja suficiente para que esse estímulo irritativo chegue ao final. Então, nesse caso, nós temos a evolução do processo inflamatório passando de uma inflamação aguda para uma inflamação crônica. Então, lembrem sempre que falando de inflamação crônica, nós temos a continuidade do estímulo irritativo, mesmo após o desenvolvimento do processo inflamatório. Então, mesmo após a inflamação aguda, o estímulo irritativo ainda permaneceu naquele tecido. Então, aí esse tecido acabou evoluindo para a fase de inflamação crônica, porque o estímulo irritativo não foi retirado, ele não foi diminuído, ele não foi neutralizado no tecido. Logo, esse processo inflamatório acaba evoluindo para um estado crônico. Então, a gente vai denominar isso como um estado de inflamação crônica. Então, nesse caso aqui, eu trouxe um slide lá da aula anterior só para a gente reforçar isso que nós acabamos de dizer, que a inflamação aguda ela tem como resultado a resolução completa, ou seja, acaba resolvendo, retirando aquele estímulo nocivo para o tecido. Nós também podemos ter como um resultado da inflamação aguda o reparo, onde a gente tem a substituição do tecido conjuntivo. Geralmente, nesse caso, a gente pode estar falando do processo de cicatrização e regeneração tecidual, que nós iremos começar a comentar nas próximas aulas. E também, como um resultado da inflamação, nós podemos ter a formação de abscesso. Né? Nesse caso, a gente está falando de furos naquele tecido que não tem preenchimento. Então, a falta de preenchimento do tecido pode ser um resultado também da inflamação aguda. E, como um terceiro possível resultado da inflamação aguda, nós temos a evolução para a inflamação crônica. Então, como eu acabei de falar e reforçando para vocês, essa inflamação crônica ela vai acontecer quando o estímulo nocivo que iniciou esse processo inflamatório ainda continua no tecido. Ele não foi retirado por completo. Então, nós temos essa evolução para a inflamação crônica. Deixa isso bem anotado aí para vocês, bem pontuado, porque é importante nós lembrarmos que esse é um fator determinante para que aconteça a inflamação crônica. Ou seja, a continuidade desse fator, desse estímulo nocivo para o tecido. Então, a gente consegue definir a inflamação como uma reação tecidual complexa que tem uma duração prolongada, que pode ser de semanas, meses e também até anos. E a gente tem que lembrar que na inflamação crônica tem um processo inflamatório ativo. Só que, diferente lá da inflamação aguda, na inflamação crônica nós temos também a tentativa de reparo tecidual constante. Tá? Em alguns casos, tem também a necessidade de destruir aquele tecido para que esse reparo aconteça. Então, lembrem que, além da inflamação ativa acontecendo constantemente, nós também temos tentativas de reparo daquele tecido. Tá? Em alguns casos, tem que haver a destruição do tecido para que haja o reparo e para que aquele tecido volte a desenvolver e desempenhar suas funções adequadamente. Quais são as células que participam do processo inflamatório crônico?
Aí eu trouxe para vocês aqui as principais, e a gente pode destacar os macrófagos, as células dendríticas, os linfócitos T e B, os plasmócitos, os mastócitos e também os eosinófilos. Como eu já tinha comentado com vocês, lá na inflamação aguda, a gente destacou que a principal célula que pertencia, que fazia com que a resposta inflamatória acontecesse, lá naquele caso eram os eosinófilos, são os eosinófilos. Enquanto aqui na inflamação crônica, eu vou deixar bem destacado para vocês, eu quero que vocês não se esqueçam que o infiltrado celular ele é composto com mais células mononucleares ou mononucleadas. Que aí a gente pode destacar os linfócitos, os mastócitos, os macrófagos. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar quais são essas células e quais são as diferenças dessas células com as células envolvidas lá no processo inflamatório agudo. Lembrando que o objetivo de todas essas reações e da atividade de todas essas células que nós acabamos de citar é eliminar a causa inicial daquela lesão que está acontecendo, daquele foco inflamatório, para que então o processo de reparo se inicie. Então, o objetivo é de tirar completamente o que está causando a inflamação e fazer com que aquele tecido se recomponha, para que ele se regenere, ok? E aí eu vou destacar para vocês as funções de algumas células que eu citei aqui para vocês. Os macrófagos, como vocês já sabem, são as células que vão realizar fagocitose, tá? Então, esses macrófagos, eles estão presentes lá nos tecidos e eles vão realizar o processo de fagocitose, a digestão desses restos celulares ou até mesmo de micro-organismos. Já as células dendríticas, essas células elas têm a capacidade de também fagocitar, só que ainda elas têm uma função adicional. Qual é essa função? A função também que essas células dendríticas têm é de apresentar um antígeno para as células T. Então, sabe esses linfócitos T que estão seguidos aqui? Ó, vou destacar para vocês verem. Esses linfócitos T, eles têm a apresentação dos antígenos pelas células dendríticas. Já os linfócitos T, eles produzem uma grande diversidade de linfocinas, ou seja, de mediadores químicos que são pró-inflamatórios, ou seja, aqueles mediadores químicos que favorecem o desenvolvimento do processo inflamatório. Então, não se esqueçam disso. Depois, as células B, que também está aqui para vocês, a gente tem que lembrar que essas células têm uma capacidade de se diferenciar em plasmócito. E também, já puxando a função dos plasmócitos, esses plasmócitos têm a função de produzir anticorpos. Então, eles atuam, quando é o caso, de produzir imunidade para que esse paciente que teve contato com esse micro-organismo, além de ter uma resposta inflamatória para diminuir, para fazer com que ele não desenvolva a doença, também a função dos plasmócitos é auxiliar na produção de anticorpos para caso esse organismo, esse indivíduo, tenha contato novamente com esse antígeno, ele acaba tendo anticorpos e ele não desenvolva a doença, tá? Isso quando for o caso. Nem todas as doenças nós conseguimos produzir anticorpos para ficar imunes por um bom tempo, ok? Já os mastócitos, que é essa outra célula que está seguida aqui, são as células que estão presentes lá no tecido conjuntivo. E essas células têm a função de produzir componentes extremamente necessários para essa resposta inflamatória. Por quê? O mastócito ele produz tanto prostaglandinas, como também, então as prostaglandinas vão atuar na comunicação, né, da dor, então vai atuar em terminações nervosas para comunicar a dor. Então, prostaglandina é produzida também, é liberada e produzida pelos mastócitos e comunica o organismo de dor. E também o mastócito tem a função de liberar também histamina. E aí a histamina é um potente vasodilatador para que haja
o extravasamento, para que haja vasodilatação e, consequentemente, o extravasamento do plasma do meio intravascular para o meio extravascular. Nesse caso, essa vasodilatação também permite, como nós já falamos lá na inflamação aguda, a passagem de células de defesa para esse foco inflamatório, para o local onde está acontecendo a inflamação. Então, quando nós falamos de inflamação crônica, nós estamos nos referindo também a um conjunto de eventos que acontecem para que essa inflamação crônica aconteça, com o objetivo de acabar com aquele estímulo que está causando ou que está provocando, iniciando essa resposta inflamatória. Então, eu quero deixar bem frisado para vocês que os fenômenos vasculares que nós tínhamos comentado, já lá na inflamação aguda, também acontecem, assim como os fenômenos exudativos. Então, tanto o fenômeno vascular como os fenômenos exudativos, eles acontecem, continuam acontecendo na inflamação crônica. E aí o objetivo disso é fazer com que as células agora mononucleadas cheguem no local desse processo inflamatório, chegue lá no foco inicial do processo inflamatório. Então, já tinha comentado com vocês também, e aqui nesse outro slide a gente deixa isso muito mais nítido, né? Então, que além desses fenômenos vasculares e também exudativos, nós temos ainda os fenômenos reparativos. E aí, esses fenômenos reparativos nós incluímos, como nós já comentamos e vamos frisar, a destruição do tecido para que um novo tecido seja reparado. E aí, quando a gente fala de reparação, nós estamos falando que também é ativado um mecanismo de angiogênese, ou seja, um mecanismo onde nós temos a formação de novos vasos para que esses novos vasos favoreçam, possibilitem a formação desse novo tecido. Porque, tendo mais vaso, nós teremos mais sangue, mais nutrientes, para que essas células continuem se multiplicando e regenerando aquele tecido. Então, lembrem que na inflamação crônica, além desses fenômenos vasculares e exudativos, nós também temos os fenômenos reparativos, e aí nós destacamos, dentro de fenômenos reparativos, a destruição do tecido e também o reparo por meio da angiogênese, ou seja, a criação de novos vasos para a chegada de oxigênio e nutrientes para que essas células se multipliquem e o tecido seja regenerado. Nesse outro slide eu coloquei para vocês todos os leucócitos que nós temos falado até então. Então, nós falamos dos neutrófilos, nós falamos dos eosinófilos, nós falamos dos basófilos, dos linfócitos, dos monócitos. E aí é importante nós lembrarmos que, falando de leucócitos, nós temos aqueles leucócitos que são classificados como leucócitos do tipo granulócitos, ou seja, eles apresentam grânulos no seu citoplasma. E aí nós temos dentro desses leucócitos granulócitos os neutrófilos, o eosinófilo e o basófilo. E depois nós também temos os leucócitos agranulócitos, ou seja, aqueles que não apresentam grânulos no seu citoplasma. Destacamos então os linfócitos e os monócitos. Vale ressaltar que os leucócitos do tipo agranulócitos também são os leucócitos denominados como mononucleares ou mononucleados. Ou seja, eles apresentam um núcleo somente, eles apresentam um núcleo integral, sozinho aqui, ó, comparado com essas outras células aqui, que nós chamamos de polimorfonucleares ou nucleadas, que elas têm núcleos segmentados e diversos. Tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala de inflamação aguda e crônica, a principal diferença com relação ao infiltrado celular, ou seja, as células presentes em cada um desses tipos de inflamação, nós falamos que lá nos leucócitos, lá na inflamação aguda, nós temos mais leucócito do tipo
eosinófilo. Nós até destacamos que essa célula aqui, ela está mais presente lá na inflamação aguda. Por quê? Porque é a célula que mais está abundante no nosso sangue. Então, é a primeira célula a chegar naquele local da inflamação. Então, como a gente sabe, a inflamação aguda ela acontece muito rapidamente. Então, é preciso que essas células cheguem mais rapidamente. E quem vai chegar primeiro são aquelas células que estão em maior quantidade, que são os eosinófilos. Agora, quando a gente fala de inflamação crônica, nós estamos falando que o infiltrado celular, ou seja, as células mais presentes nesse tecido com inflamação crônica, são as células mononucleares. E aí nós temos tanto os linfócitos como os monócitos extremamente presentes na inflamação crônica. Então, anotem aí, porque isso é uma pergunta de prova. Então, qual é a diferença do infiltrado celular de uma inflamação aguda de uma inflamação crônica? É isso que nós acabamos de falar. Quando nós estamos falando sobre reação inflamatória crônica, ou seja, inflamação crônica, nós devemos comentar também que nós podemos classificar essas reações inflamatórias crônicas tanto em granulomatosa e também como não granulomatosa. Mas para que a gente possa entender essas classificações, primeiro é importante a gente definir o que vem a ser um granuloma, né? Então, o granuloma são pequenos nódulos, que ele tem um caráter inflamatório e ele é formado especialmente por macrófagos, mas também pode ter outros tipos de leucócitos, né? E aí o objetivo desses granulomas é isolar tanto as bactérias como fungos ou vírus e também algumas substâncias que são estranhas e que são insolúveis para o nosso organismo. Tá? E aí que o nosso organismo não teve uma capacidade de expulsar. Então, esses granulomas é uma tentativa do organismo de isolar esses micro-organismos ou corpos estranhos que não foram conseguir, que o organismo não conseguiu digerir. Quando eu digo digerir, eu digo fagocitar, né? Digerir, fazer uma digestão intracelular. Então, quando nós falamos de reação inflamatória crônica do tipo granulomatosa, nós estamos falando de uma reação inflamatória que ela pode estar sendo causada ou por micro-organismos ou por corpos estranhos. E aí, quando essa reação inflamatória crônica ela é do tipo granulomatosa e ela é causada por micro-organismos, a gente chama, a gente diz que essa reação inflamatória crônica granulomatosa, ela vai formar um granuloma imunogênico, ou seja, esses micro-organismos têm a capacidade de ativar uma resposta imune. Agora, quando a gente fala de uma reação inflamatória crônica, granulomatosa, e que ela foi decorrente da presença de substâncias estranhas que foram insolúveis dentro da célula ou que foram impossíveis de serem fagocitadas pela nossa célula, a gente fala que esse granuloma ele é do tipo não imunogênico, ou seja, que ele não vai ativar uma resposta imune imediata, tá? Então, quando a gente fala de reação inflamatória crônica granulomatosa, nós temos essas duas possibilidades. Ou esse granuloma ele vai ser formado pela presença de micro-organismos, e esses micro-organismos têm a capacidade de ativar uma resposta imune, ou seja, são imunogênicos, ou esse granuloma ele vai ser formado por corpos estranhos e insolúveis que o organismo não conseguiu digerir, e aí a gente fala que esses granulomas são não imunogênicos, ou seja, eles não têm uma capacidade de ativar uma resposta imune imediata. Então, falando um pouquinho mais sobre esses tipos de reação inflamatória crônica, a gente vai começar falando da não granulomatosa. Esse tipo de reação inflamatória crônica não granulomatosa, a gente também pode chamar de uma reação inflamatória crônica inespecífica. E aí, os principais componentes desse tipo de reação inflamatória crônica são aqueles linfócitos que nós tínhamos comentado anteriormente, aliás, aqueles leucócitos que nós tínhamos comentado
anteriormente, incluindo os linfócitos, os plasmócitos, os eosinófilos, os monócitos, macrófagos, mastócitos. E aí vale lembrar que eles estão dispostos, eles estão distribuídos em volta dos vasos e também no interstício, né, naquela parte fora, no meio extracelular. E vale a gente lembrar também que nesse tipo de reação inflamatória crônica, que é a não granulomatosa, a gente chama de inespecífica, porque vai ser sempre esse tipo de reação inflamatória que vai acontecer quando não tiver nas condições que a gente vai citar, que são presentes na reação granulomatosa, tá? Então, ela é inespecífica porque é ela que vai acontecer primeiro. Então, é a primeira que acontece e aí o organismo analisa e se houver algum componente que induz a formação de granuloma, aí sim passa a ser uma reação inflamatória crônica granulomatosa. Então, a não granulomatosa ela é inespecífica com todos aqueles outros componentes que nós já tínhamos citado anteriormente, que estão presentes na inflamação crônica. Enquanto que num tipo de reação inflamatória crônica granulomatosa, a gente está falando que, como nós já tínhamos falado, que tem a presença ou de agentes infecciosos, que eles não estão sendo combatidos pela reação inflamatória, ou seja, eles estão persistentes, e aí tem a formação dos granulomas imunogênicos, como nós tínhamos destacado, ou então acontece em caso em que nós temos agentes que não são infecciosos, ou seja, não são micro-organismos, mas são de difícil degradação. Ou seja, o nosso organismo não consegue fazer a fagocitose desses elementos. E aí, nesse caso, a gente tem a formação de granulomas não imunogênicos. Então, lembrem que o que vai depender para essa reação inflamatória crônica ser ou do tipo não granulomatosa ou do tipo granulomatosa é o que está causando, o que está levando a esse processo inflamatório. Tá? Então, para ser granulomatosa, tem que ser um agente infeccioso, que ele tem que ser persistente, que ele não está se curando somente com a inflamação aguda, ou então deve ser um agente que não é infeccioso, mas que ele é de difícil absorção e difícil digestão pelo próprio organismo. Então, vou dar um exemplo para vocês. As suturas, né, os pontos. Às vezes, esses pontinhos que a gente leva em algum processo cirúrgico pode ativar uma reação inflamatória, tanto aguda como crônica, né? Se na aguda não resolver, evolui para a crônica e aí acaba tendo a formação desses granulomas, porque é uma tentativa de fazer com que esse corpo estranho, que é a sutura, seja isolado para que isso não acabe prejudicando ainda mais aquele tecido. Vejam só, aqui nós temos duas imagens de microscopia de uma reação inflamatória crônica do tipo granulomatosa. E aí aqui a gente consegue, e está bem evidenciado nessa foto, observar esses granulomas, que são essas regiões aqui que eu estou circulando para vocês. Ó. Essas regiões são os granulomas, né, que caracteriza essa reação inflamatória crônica granulomatosa. Como que a gente pode identificar um granuloma? Com a presença de células gigantes, células maiores. Olha só aqui, ó. Essas células que são bem maiores do que o normal. E além disso, a presença de células epitelioides. Essas células epitelioides também são características de um granuloma. Então a gente tem que lembrar que esses granulomas eles são formados por células mesmo, os leucócitos, né, as células de defesa do nosso organismo, só que aqui nós temos uma diferença. Esses leucócitos são modificados. Então, o macrófago, que tinha uma determinada característica no tecido, ele começa a ter uma modificação. E essa modificação dá para esse macrófago
uma característica semelhante ao tecido epitelial. Então, por isso que eles passam a ser chamados, os macrófagos, quando eles começam a ter essas modificações, eles passam a ser chamados de células epitelioides. E as células epitelioides, elas são características e elas estão presentes no granuloma, ok? E, além disso, quando a gente fala de células gigantes, nós também estamos falando de células de leucócitos que tiveram modificações e ficaram maior do que o normal numa tentativa de conter aquela causa inicial da reação inflamatória crônica. Ok? Então, essas características que estão destacadas aqui para vocês, tanto essas células gigantes, como também essas células epitelioides, são características específicas de um granuloma. Então, de uma reação inflamatória crônica do tipo granulomatosa. E agora, o que a gente consegue ver são lâminas que representam a reação inflamatória crônica do tipo não granulomatosa. Ou seja, nós temos aqui o nosso macrófago, né, os nossos macrófagos, que estão indicados aqui, ó, nessa região, com as suas características preservadas. Então, está contendo aqui no caso aqui, essa gotícula lipídica, que é o que está causando esse processo inflamatório, mas os macrófagos continuam com as suas características essenciais de quando eles estão presentes lá no tecido. Então, isso que vai diferenciar essas células de defesa que estão presentes ou na reação granulomatosa ou na reação inflamatória crônica não granulomatosa, ok? Então, aqui encontram-se as referências bibliográficas que foram utilizadas para a preparação dessa aula. Então, além dos livros que já foram passados para vocês, que estão na ementa, também tem um link aí de um site da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem um material muito bacana sobre inflamação, que é o que nós falamos nas duas últimas aulas, e sobre reparo, que é o tema da nossa próxima aula. Ok? Então eu vejo vocês no nosso encontro no Zoom.